Dia 10, Gênesis capítulo 11. Naquele tempo, toda a humanidade falava apenas uma língua. As pessoas avançaram em direção ao leste, descobriram uma planície em Sinear, na terra da Babilônia, e se fixaram ali. E disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos de terra bem cozida. Eles usavam tijolos em vez de pedras e piche em lugar de argamassa. Então disseram: Vamos construir uma grande cidade com uma torre que chegasse até os céus. Assim nos tornamos famosos e não seremos espalhados pela terra toda. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os seres humanos estavam construindo e disse: Eles formam um só povo e falam a mesma língua, e eis o que são capazes de fazer. Logo não haverá obstáculo para tudo o que planejarem. Venham, desçamos e confundamos a língua deles para que não entendam mais uns aos outros. E foi dessa forma que o Senhor espalhou por toda a terra e eles pararam de construir a cidade. Por isso, aquele lugar recebeu o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua das pessoas e espalhou-as por toda a terra. São estes os descendentes de Sem. Quando ele tinha 100 anos de idade, nasceu seu filho Arfaxade. Isso aconteceu 2 anos após o dilúvio. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e teve filhos e filhas. Arfaxade tinha 35 anos quando nasceu seu filho Salá. Depois disso, Arfaxade viveu mais 430 anos e teve filhos e filhas. Salá tinha 35 anos quando nasceu seu filho Eber. Depois disso, Salá viveu mais 403 anos e teve filhos e filhas. Eber tinha 34 anos quando nasceu seu filho Peleg. Depois disso, Eber viveu mais 430 anos e teve filhos e filhas. Peleg tinha 30 anos quando nasceu seu filho Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e teve filhos e filhas. Reu tinha 32 anos quando nasceu seu filho Serug, e depois disso, Reu viveu mais 207 anos e teve filhos e filhas. Serug tinha 30 anos quando nasceu seu filho Naor. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e teve filhos e filhas. Naor tinha 29 anos quando nasceu seu filho Terá. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e teve filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá era pai de 3 filhos, Abraão, Naor e Arã. Esta é a história de Terá. Terá foi o pai de Abraão, Naor e Arã. Arã tinha um filho chamado Ló, mas Arã morreu ainda novo, em Ur, dos caldeus, na terra em que tinha nascido. Terá, seu pai, ainda vivo quando ele morreu. Nesse meio tempo, Abraão e Naor casaram. Abraão casou-se com Sarai. Naor casou-se com Milca, filha de Arã, irmã de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Então, Terá levou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher do seu filho Abraão, e juntos saíram de Ur dos caldeus para a terra de Canaã, mas pararam em Harã e estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Mateus 10.
Jesus chamou seus 12 discípulos para junto dele e lhe deu autoridade para expulsar espíritos maus e para curar toda espécie de doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos seus 12 discípulos: Simão, também chamado de Pedro; André, irmão de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; e João, irmão de Tiago; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, membro do partido político nacionalista dos Zelotes; e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Jesus os enviou com as seguintes instruções: não vão aos outros povos, nem entre as cidades dos samaritanos. Porém, vão às ovelhas perdidas de Israel. Vão anunciando que o reino dos céus está perto. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, curem os leprosos e expulsem os demônios. Deem tão liberalmente como vocês receberam. Não levem ouro, nem prata, nem moedas de cobre com vocês. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois quem trabalha tem direito ao sustento. Sempre que entrarem numa cidade ou vila, procurem ali um homem piedoso e fiquem na casa dele até saírem para a cidade seguinte. Quando entrarem na casa, digam que a paz esteja nessa casa. Se acontecer de aquele ser um lar piedoso, que a paz de vocês repouse sobre ela. Caso contrário, retirem a saudação de paz. Qualquer cidade ou qualquer casa que não receber vocês, sacudam de seus pés o pó daquele lugar quando saírem. Verdadeiramente, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra estarão em situações melhor do que essas cidades no dia do juízo. Estou enviando vocês como ovelhas para meio de lobos. Portanto, sejam cautelosos com as serpentes e inofensivos como as pombas. Mas cuidado, pois vocês serão presos, processados nos tribunais e chicoteados nas sinagogas. E vocês sofrerão julgamento diante de governadores e reis por minha causa. Isso lhes dará a oportunidade de falar a eles a meu respeito e dar testemunho aos gentis. Quando forem presos, não se preocupem com o que vão dizer em julgamento, porque vocês receberão as palavras exatas no tempo certo. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do seu Pai Celeste falará por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, os pais entregarão seus próprios filhos, os filhos se levantarão e matarão seus pais. Vocês serão odiados porque me pertencem, mas todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu voltarei antes de vocês terem percorrido todas elas. Um discípulo não é maior do que o seu mestre. Um servo não está acima do seu patrão. O discípulo participa dos problemas do seu mestre. O servo participa das mesmas dificuldades do seu patrão. E se eu, o dono da casa, tenho sido chamado de Beelzebu, quanto mais vocês, membros da família. Mas não tenham medo daqueles que ameaçam vocês, porque está chegando a hora em que a verdade será revelada. Tudo que está escondido será reconhecido. O que eu lhes digo agora, enquanto está escuro, gritem ao vento quando amanhecer. O que é cochichado nos seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo daqueles que se podem matar o seu corpo, mas não podem tocar na alma de vocês. Antes, temam aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Por acaso, não é verdade que se vendem 2 pardais por uma moedinha?
No entanto, nenhum deles pode cair no chão, sem que o Pai de vocês saibam disso. E até os próprios cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não se preocupem, vocês valem mais para ele do que muitos pardais. Se alguém me reconhecer em público, eu reconhecerei abertamente diante do meu Pai, até que está nos céus. Mas se alguém me negar em público, eu negarei abertamente diante do meu Pai que está nos céus. Não imagine que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, vim trazer a espada. Eu vim para lançar o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Os piores inimigos de homem estarão justamente dentro de sua própria casa. Quem amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E se você amar o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se você se recusar a tomar sua cruz e seguir-me, não é digno de mim. Se você tentar salvar a sua vida, você a perderá. Mas se perder por minha causa, você a salvará. Aqueles que acolhem vocês, a mim estão acolhendo. E quando me acolhem, estão acolhendo aquele que me enviou. Se vocês acolherem um profeta porque ele é um homem de Deus, receberão a mesma recompensa que um profeta obtém. E se vocês acolherem homens bons e piedosos por causa de sua piedade, receberão recompensa igual a deles. E se vocês derem até mesmo um copo d'água fria ao menor dos meus seguidores, porque ele é meu discípulo, serão seguramente recompensados. Esdras, capítulo 10. Enquanto eu, Esdras, estava curvado no chão, diante no templo, chorando, orando e fazendo esta confissão, uma grande multidão de Israel, homens e mulheres e crianças, ajuntou-se ao redor de mim e todos choravam amargamente comigo. Então, Secanias, filho de Jeiel, da família de Elão, me disse: reconhecemos o nosso pecado contra nosso Deus, pois casamos com essas mulheres estrangeiras dos povos vizinhos. Porém, há esperança para Israel. Apesar disso, pois concordamos diante de nosso Deus em separar-nos das nossas esposas e mandá-las de volta com seus filhos. Seguiremos as ordens que o Senhor nos der e as ordens daqueles que temem diante dos mandamentos do nosso Deus. Obedeceremos às leis de Deus. Tenha coragem e diga-nos como devemos proceder e cooperaremos em tudo. Portanto, anime-se e mãos à obra. Então Esdras se levantou e exigiu que os chefes dos sacerdotes, os levitas e todo o povo de Israel jurassem que eles fariam conforme Secanias havia dito. E todos eles juraram. Depois Esdras tirou-se diante do templo de Deus, entrou na sala de Joanã, filho de Eliasibe. Ele passou a noite ali e recusou todo o alimento e toda a bebida, pois chorava por causa do pecado de infidelidade dos que voltaram do cativeiro. Depois disso, foi feita uma proclamação por todo o Judá e Jerusalém, para que todos os exilados comparecessem em Jerusalém. Os líderes e anciões tinham decidido que qualquer pessoa que se recusasse vir no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seriam expulsados da comunidade dos que voltaram do exílio. Dentro de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim chegaram a Jerusalém e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava assentado no espaço aberto que há diante do templo. Eles estavam tremendo porque o assunto era muito sério,
por causa da chuva pesada que caía. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: Vocês pecaram porque se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa do povo de Israel. Confessem os seus pecados ao Senhor, o Deus de seus pais, e façam o que ele ordenar. Separem-se dos povos pagãos ao redor de vocês e das suas mulheres estrangeiras. Então, todo o povo respondeu em voz alta: Faremos o que você disse, mas isto não é coisa que se possa fazer em um dia ou dois, pois há muitos de nós envolvidos nessa questão pecaminosa. E está chovendo tão forte que não podemos ficar aqui fora por mais tempo. Deixe que os nossos líderes organizem os julgamentos para nós. Todo aquele que tiver mulher estrangeira virá no dia combinado com os anciões e os juízes de sua cidade. Então, cada caso será decidido, a situação será resolvida para que se afaste de nós a ardente ira do nosso Deus por causa de nosso pecado. Somente Jonatas, filho de Azel, Jazias, filho de Tikva, e Mesulão e Sabatei, o levita, se opuseram a isto. E assim fizeram os que voltaram do exílio. Então o sacerdote Esdras escolheu alguns homens entre os chefes dos grupos das famílias como juízes, e o trabalho começou no primeiro dia do 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, terminaram de examinar todos os casos dos homens que haviam se casado com mulheres estrangeiras. Esta é a lista dos descendentes de sacerdotes que se casaram com mulheres estrangeiras. Os filhos de Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos Maesias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Eles fizeram voto de separar-se de suas mulheres e reconheceram sua culpa. E cada um ofereceu um carneiro como sacrifício. Dos filhos de Imer, Rani, Zebadias. Dos filhos de Arim, Maseias, Elias, Semaías, Jeiel, Uzias. Dos filhos de Pazur, Elionai, Maseias, Ismael, Natanael, Josabade e Eleasa. Dos levitas que eram culpados, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe. Dos porteiros, Salum, Telém e Uri. Esta é a lista dos demais israelitas que foram declarados culpados. Da família de Parós, Ramias, Jezias, Malaquias, Miamim, Eleazar, Malquias, Benaia. Da família de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Da família de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade, Aziza. Da família de Bebai, Joanã, Ananias, Zabaia, Atlai. Da família de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal, Jeramote. Da família Paate Moabe, Adnã, Quelau, Benai, Maseias, Matanias, Bezalel, Binuí, Manassés. Da família de Arim, Eliezer, Isias, Malaquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias. Da família de Razum, Matanai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés, Simei. Da família de Bani, Maadai, Arão, Uel, Benaai, Bedias, Queluí, Vânias, Meremote, Eliasibe, Matanias,
Matenai, Jaazai, Bani, Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadabai, Sassai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José, da família de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel, Benai. Cada um desses homens tinha mulheres estrangeiras e muitos tiveram filhos com essas mulheres.